a gente falar do PIBID como um espaço de formação nessa perspectiva interdisciplinar. Eu dividi essa apresentação em 3 momentos, vou colocar assim, em 3 momentos. No primeiro momento, eu faço uma retrospectiva bem breve, porque eu imaginava que era, de fato, o grupo que estava chegando, era a abertura de um edital, que eu acho que a gente não pode deixar de esquecer, né? A gente não pode esquecer de entender o que foi o PIBID lá do seu início, pelo que ele passou e quais são as nossas expectativas para o futuro. Depois eu vou pensar no que a gente entende por interdisciplinar, e depois eu tento me aproximar um pouquinho mais dessa perspectiva interdisciplinar e pensando na educação do campo e pensando na área de matemática e como ela pode contribuir nessa perspectiva interdisciplinar, certo? Então, isso vocês devem discutir, inclusive, aí na atividade que segue amanhã, mas a gente não pode esquecer que o PIBID ele faz parte de uma política de formação de professores, né? Ele integra uma política de formação de professores. Um dos motivos, inclusive, que faz com que o PIBID não tenha sido exterminado, porque as tentativas foram muitas, né? Vocês estão iniciando agora, então talvez não vivenciaram o que quem começou em novembro, em outubro, já vivenciou, que foi a ausência de pagamento de bolsa e agora regulariza, né? Então, a gente vem passando por esses altos e baixos aí, infelizmente, nos últimos anos com o PIBID. Mas é um programa que vem, a gente acredita que vem para ficar, nossa defesa é essa, apesar das críticas também que se tem na literatura, porque não é um programa que atende todo mundo, a gente sabe que o ideal seria esse. Eu não sei, a quantidade de bolsas da UFRB está invejável, está muito boa, vocês estão conseguindo muita bolsa, a gente não está mais com essa quantidade de bolsas, então a gente tem dentro dos cursos alunos que são pibidianos e outros que não conseguem ser, né? E o diferencial na formação é gritante. Participar do PIBID é muito importante para a formação dos discentes. Então, a gente luta para que esse programa se amplie cada vez mais e que a gente consiga, de fato, ter todos os licenciandos participando de um programa como esse. Então, pensar nessa formação e pensar na grandeza do programa é pensar que ele vem para aperfeiçoar a formação docente, não só daquele que está em processo, mas também dos professores da educação básica. O PIBID é o primeiro programa de formação que oferta bolsa para professor da educação básica. E isso é um grande diferencial no programa. Ele surge trazendo isso, é um diferencial muito grande. Então, a gente tinha outras bolsas para discente, mas essa vinculação com a educação básica, a gente perdia a ponte, né? A gente não tinha essa ponte bem estabelecida como se fez com o PIBID. Então, ele pensa numa formação de professores que alia teoria e prática. Então, a oportunidade de estar imerso no campo da prática. E agora, com a chegada da PRP, né, da residência pedagógica, desde o início do curso, vem também, claro, para tentar suprir uma carência de profissionais, porque a gente sabe que a gente vive uma crise muito grande dentro das licenciaturas, cada vez mais, menos pessoas querem ser professores, né? Então, a gente vive essa carência, vem numa busca de melhoria da educação básica e buscando também, claro, uma aproximação das universidades com as escolas. Então, essa é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores da educação básica. E para a educação básica, né? Tanto aqueles que estão na sua formação inicial, quanto aqueles que já estão na atuação há muito tempo. Então, é a ideia de que os nossos licenciados, eles podem aprender com esse professor mais experiente, com essa dinâmica da escola, algo que a gente não tem como transpor para a universidade, isso tem que ser lá, né? Não tem como a gente trazer para cá. Então, o PIBID ele tem 3 grandes figuras assim que são importantíssimas. O professor coordenador, que vocês, pelo visto, também estão conhecendo, se aproximando hoje, Leila, Kleber, Anderon, né? Eu nem coloquei a gente aqui, viu, Jailson? Esse coordenador institucional, nesse momento aqui, a engrenagem é esse professor coordenador, é o supervisor e é o licenciando, né? É isso que faz o PIBID funcionar. Antes da residência pedagógica, o PIBID ele atuava nas escolas a partir da segunda metade do curso.
Então, era preciso ter 50% do curso para entrar no PIBID. Com a chegada da residência, o PIBID vem para o início do curso. Então, vem naquela perspectiva que, de fato, a aproximação com a prática ela tem que se dar desde o início. E eu acho que isso foi um ganho importante para o PIBID. Eles não podem, eu acho que é uma coisa também que é importante, né? Pelos próprios editais, os alunos eles não vão para a escola substituir professor. Eu acho que isso a gente já consolidou muito bem dentro do PIBID. Era uma coisa que no início a gente tinha muita dificuldade, mas hoje isso já está consolidado. Vocês vão para aprender com esses professores, né? E não para substituir, assumir o papel, tapar buraco, nada disso. Então, o PIBID ele é um programa que ele está voltado para a aprendizagem da docência com esse professor mais experiente, com esse professor que já está no campo da prática. Esse professor supervisor espera-se, né, que seja um profissional com formação ou atuação na área de formação dos licenciandos, e eu acho que aí a licenciatura em Educação do Campo começa a ter seus grandes desafios, porque a gente sabe que, infelizmente, grande parte dos professores que atuam hoje nas escolas do campo, eles não têm a formação na licenciatura em Educação do Campo, mas eles atuam lá. Então, eu acho que vocês têm muito a trocar, né, com esses professores. Eu acho que isso é um ganho riquíssimo, porque o que vocês estão aprendendo na formação inicial, vocês podem levar para essas escolas e ajudar cada vez mais essas escolas a assumirem, de fato, uma identidade de escola do campo. Eu acho que isso é importantíssimo e é uma oportunidade que o PIBID traz. E o professor coordenador, que são os professores de vocês, que estão aí, que já disseram que fizeram um excelente trabalho no outro edital, não tenho dúvidas nenhuma de que esse trio aí fará de novo um belíssimo trabalho com vocês nesse edital. Depois eu vou procurar aí por figurinhas quantas escolas, que eu vi tanto nome de supervisor, eu falei, gente, eles estão. Eu pensei que eram 3 escolas, não, parece que são mais escolas, né? Isso é ótimo, que vai ampliando. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês assim entenderem historicamente o que foi o PIBID, por onde a gente passou e o que é que a gente precisa defender, né? Nós, graças a Deus, vencemos uma grande batalha agora no ano de 2022. A gente tem aí esperanças todas renovadas para 2023, e é esse passado que a gente espera repetir no futuro, que eu vou mostrar um pouco, e um passado também que a gente quer deixar para trás, e a gente já deixou para trás para 2023. Então, o PIBID ele começa primeiro com um projeto piloto, podemos dizer assim, lá em 2009, em que era voltado apenas para as universidades federais, as estaduais nem podiam participar ainda nessa época. E em 2007, eu acho que era só para federal. Depois é que abre para as estaduais. Quando começou lá na UFES, a gente começou com 5 subprojetos, a gente tinha uma verba de custeio de R$150 mil e ainda tinha a ajuda de custo da Secretaria de Educação. Era um sonho, né? Eram só 5 projetos para esse montante. Hoje em dia a gente tem, como disse o professor, 17, 24 núcleos, né? E não tem nenhum real. É só a bolsa. Não tem verba para mais nada, não tem verba para fazer as ações nas escolas, não tem verba para deslocar os estudantes, não tem verba para mandar para congresso. A gente vai fazendo na luta, na garra, né? Então, eu acho que isso já fica aí uma lembrança e uma sinalização para o que a gente pode e deve buscar angariar no próximo ano, que é essa retomada dessa verba de custeio para as universidades, para que os estudantes possam, de fato, participar ativamente de todas as possibilidades que o PIBID tem. Nessa época aqui na UFES, a gente tinha estudante que ia apresentar trabalho lá no Rio Grande do Sul, financiado pelo PIBID. E hoje a gente não tem mais isso. Então, a gente teve aí também tempos áureos na UFES, em que a gente chegou a ter quase 1.000 estudantes bolsistas. Nós tivemos todos os cursos de licenciaturas com bolsa. Hoje em dia, a gente fica rebolando lá com as bolsas para ver como é que vai fazer a divisão. Professor divide bolsa, professor coordenador divide bolsa, para não deixar estudante sem participar, para não deixar a licenciatura de fora. Então, essa parte dos tempos áureos, a gente viveu, mas a gente também chegou no momento que foi um momento que a gente precisava muito de ações conjuntas, coordenadas, na época em que, lá em 2006, 2016, a gente lança aí a hashtag Fica PIBID, que foi quando o PIBID começa a sofrer os cortes. A gente não pode
descasar esse momento do momento histórico que nós estávamos vivendo no país, né? No momento político que nós vivemos no país. Então, 2016 foi um tempo complicado para o PIBID, em que ele sofre muitas ameaças, redução de bolsas, a gente não conseguia mais cadastrar novos estudantes, então o PIBID ele entra numa dinâmica completamente diferente do que ele tinha, e a gente teve aí uma luta grande dos fóruns, e aí também já fica aí a orientação para os estudantes. Tem os movimentos organizados de estudantes, né, do PIBID-RP, eles têm perfil, inclusive, no Instagram, quando tem qualquer movimento, eles se articulam, então eu acho que isso é importante vocês também fazerem parte desses movimentos, como nós temos o FORPIBID, RP, que é o fórum em que a gente reúne os coordenadores institucionais e que essas pautas também são debatidas. A gente passou por um momento em que existia uma divisão de áreas em áreas prioritárias e não prioritárias. Vocês trabalham e atuam nos cursos de matemática, de ciência da natureza, e aí, por isso, estariam nessas áreas prioritárias. Nesse edital, isso caiu. E também vivemos um momento em que o PIBID ele vem muito vinculado à BNCC, a essa formação que desvincula um pouco da característica que a gente deseja e espera na formação de professores, que é uma perspectiva mais crítica, né? Uma perspectiva não só ligada a uma formação por competências. Então, esse passado é para dizer que ele deixa marcas e a gente precisa recuperar, né? Tentar olhar para isso, sem esquecer que ele está dentro de uma política nacional de formação de professores e que a gente tem coisas ainda que precisam ser revistas em termos dessa política nacional de formação de professores, que implica em reformulação de currículos de licenciatura, né? Então, como é que a gente pode olhar para isso, entender esse processo e pensar, como disse Leila, essa perspectiva de futuro, de esperança que a gente tem e que a gente não fique só nesse momento que nós estamos. Então, olhando não só para o PIBID, mas também para a Política Nacional de Formação de Professores, a ANPED soltou notas e fazendo muitas críticas ao que se tinha para a formação de professores, trazendo que a formação estava presa a uma nota só, né? Uma formação só tecnicista, né? Uma formação limitante, que se perde a dimensão crítica, que se desconsidera todo o processo de discussão histórico que nós já tínhamos do pensamento educacional brasileiro, desvalorizando a dimensão teórica, falando-se muito de competência socioemocional. Então, a gente tem muitas mudanças de currículo para uma formação de professores, como eles colocaram, uma formação fast food, uma formação rápida, uma formação aligerada, uma formação que não gere tanto custo, não é à toa que as nossas verbas de custeio somem, né? É uma formação para atender uma demanda do mercado. E aí sim eu acho que começa o ponto que vocês trazem para o PIBID, para o subprojeto de vocês, que é quando a ANPED aponta a crítica de que essa política ela traz uma formação que não reconhece que o professor toma decisões curriculares. E é a partir daí que a gente conversa um pouco sobre essa perspectiva de interdisciplinaridade, né? Então, o professor, ele toma decisão curriculares. Somos nós, lá na ponta, na sala de aula, que tomamos as nossas decisões curriculares. E eu acho que é aí onde vocês vão aproveitar demais essa formação no PIBID. A oportunidade de vivenciar isso na sua mais complexa realidade. E essa decisão curricular que nós tomamos, ela precisa levar em conta que essa realidade é complexa. Isso significa dizer que a gente deve estar pensando de forma abrangente, multidimensional, deve-se superar uma visão fragmentada do conhecimento, pensar em novas formas de organização do conhecimento. E essas novas formas de organização me levam para o que vocês provocam, né? Essa formação interdisciplinar que o PIBID ele pode proporcionar. E nessa discussão sobre interdisciplinaridade, a gente pode fazer de duas formas. A primeira é a partir de um enfoque epistemológico. O que é que eu entendo, o que é que eu penso sobre interdisciplinaridade? E a outra, que é o que a gente mais se aproxima,
agora é esse enfoque pedagógico. Como é que, a partir dessa compreensão epistemológica de interdisciplinaridade, eu atuo pedagogicamente com ela? Então, pensar epistemologicamente em termos da interdisciplinaridade é pensar o conhecimento em seus aspectos de produção, reconstrução e socialização. E pensar mais, pensar a ciência e seus paradigmas, né? Onde é que eu estou preso? Como é que eu estou enxergando o mundo? O que me guia quando eu vou para a minha sala de aula ensinar determinado conteúdo? Então, é pensar essa perspectiva de uma mediação entre o sujeito e a realidade. Então, a interdisciplinaridade ela não vai abrir mão de enxergar essa realidade que é complexa. E dentro do enfoque pedagógico, ele vai discutir questões de natureza curricular, e por isso que a gente reafirma, né, o professor ele toma decisões curriculares de ensino e de aprendizagem escolar. Então, como é que eu penso? Esse currículo, mas na sua perspectiva, para ensino e para aprendizagem. Então, como é que eu penso interdisciplinarmente um currículo, dando conta do ensino e da aprendizagem dos estudantes? E aí, tem alguns autores que vão trazer algumas, que eu acho que são palavras-chave dessa concepção de interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade ela será articuladora do processo de ensino e de aprendizagem na medida em que ela se produzir como, primeiro, a Ivani fazendo atrás, e eu gosto demais. Eu lembro quando eu trabalhava aí na UFRB, o currículo ainda não era todo separado, né? Tinha a base que era matemática e ciência da natureza junto. Então, eu tinha um desafio muito grande, que era trabalhar com matemática e ciência da natureza, trabalhando com as disciplinas de matemática, mas eu queria agregar os meninos das ciências da natureza e queria compreender isso dentro do contexto da educação do campo. Então, por diversas vezes, eu conversava com os meus alunos. Quantas vezes eu conversava com Antônio Carlos? Deixa eu ver se eu lembro de outros que me ajudavam muito a como é que eu pensava as questões. Como era que eu ia elaborar as questões para os exercícios, para as listas, para a gente discutir em sala, trazendo a realidade do campo, porque não era uma realidade que eu vivenciava. Então, por isso que eu acho que essa definição de fazenda ela é brilhante, quando ela diz, ó, interdisciplinaridade é atitude. Se eu ficar parada, eu não vou conseguir ser interdisciplinar e nem desenvolver um trabalho interdisciplinar. Eu preciso me mover, né? Então, Morin vai dizer, ó, é um modo de pensar. Já Piaçu vai dizer dos pressupostos da organização curricular, e ele faz até distinção entre interdisciplinaridade, multi, trans. Fundamento para as opções metodológicas para ensinar. E elemento orientador na formação dos profissionais da educação. Eu acho que isso também é um chave hoje. Se a gente falar de formação hoje, reforma de ensino médio, o que a gente tem nas avaliações nacionais, pegar o Enem, por exemplo, é tudo isso, né? É tudo interdisciplinar. Não há mais as janelinhas, aqui é a minha área, aqui é a outra, a matemática é aqui, a química é acolá, a biologia, não. Então, o curso de ciência da natureza, por sua natureza, ele já é interdisciplinar, mas é preciso que quem está no curso de licenciatura em matemática perceba a necessidade também de operar de forma interdisciplinar. Interdisciplinar não só com essas áreas que a gente vai ver, interdisciplinar com outros saberes, com outras formas de conhecer, com outras vivências e outros contextos, que aí é o que eu acho que também tem muita riqueza da educação do campo. Então, a interdisciplinaridade ela abre um campo onde se pensa a possibilidade de superar a fragmentação das ciências e dos conhecimentos produzidos por elas e onde, simultaneamente, se exprime a resistência sobre um saber parcelado. Então, a gente não quer mais essas caixinhas, né? A gente quer as coisas articuladas. Práticas interdisciplinares, tanto nas ciências em geral quanto na educação, não põem em xeque a dimensão disciplinar do conhecimento. Eu não vou perder a essência da minha base da matemática ou da minha base das ciências da natureza. O que a gente quer é uma revisão desse pensamento para intensificar diálogos. Então, o que se busca é troca, é integração conceitual, também metodológica, e com diferentes campos dos saberes. Eu não tenho como propor
numa escola do campo, como disse aí a diretora que está lá, com uma horta, eu preciso dialogar, inclusive, com aquela comunidade que a escola faz parte. Por que a horta? Se a gente parar para perguntar só isso, vai dizer, não, certamente aquela comunidade tem alguma ligação, alguma relação com esse cultivo. Porque senão poderia ser outra coisa, que teria ligação com esse contexto, né? Que a escola está tão próxima. Os indivíduos, eles não aprendem apenas usando a razão, o intelecto, mas também a intuição, as sensações, as emoções, os sentimentos. Veja o quanto que Leila falou de como vocês começarão diferente a partir do que a gente viu do samba da Quixabeira, do pessoal da Matinha. Porque as emoções, as sensações, elas também nos ensinam e elas também nos mobilizam para aprender. E isso também é atuar de forma interdisciplinar. Eu não posso pensar que eu vou para a escola apenas para ensinar o meu componente, a minha disciplina, né? Então, outras coisas precisam ser levadas em conta quando eu estou tentando trazer para a minha prática pedagógica essa dimensão interdisciplinar. E aí tem algumas coisas que a gente pode pensar assim, quais são as implicações desse processo, né, da interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem. Primeiro, a gente pode pensar ela como uma condição fundamental do ensino e da pesquisa na sociedade contemporânea. Os problemas da sociedade hoje, eles não se resolvem apenas com uma dimensão do saber, né? Eles precisam estar apoiados para a gente resolver os problemas da sociedade. Permite um aprofundamento da compreensão entre a teoria e a prática, uma formação mais crítica, criativa. Eu acho que isso também é muito especial nessa perspectiva interdisciplinar, essa formação criativa e crítica. A gente pode pensar em integrar o que antes foi separado, o que antes foi, né, desmembrado, religar o que foi desconectado. Então, como é que a gente pode... Leila falou assim, que coisa linda, essa troca intergeracional. Então, veja que tem coisas que estão lá que podem estar se perdendo. Recentemente, um orientando meu fez o TCC dele, ele é daqui, de São José, né? E o TCC dele foi sobre cubagem de terra. Porque só tem um cubador hoje em São José. Não tem mais. Então, assim, os outros não tem mais aquela prática. Então, como é que ele ia problematizar dentro de uma escola do campo questões de medida de terra, da matemática, mas dialogando com esse cubador, trazendo essa prática cultural que era tão presente, tão marcante para o contexto escolar, para o contexto da sala de aula e respeitando aquele saber, né? Então, eu acho que a interdisciplinaridade ela vai possibilitando que a gente enxergue esse mundo de maneira mais ampla. Então, aproxima o sujeito de sua realidade mais ampla, auxilia os aprendizes na compreensão de das complexas redes conceituais, como pesquisa, né? Tem um princípio educativo e científico, então tem muitas dimensões aí, pensando só nos impactos dela no ensino e aprendizagem, que a gente pode levar em consideração quando se fala de interdisciplinaridade. Então, agora, claro, isso vai requerer do docente. Tem uma literatura na educação matemática que fala de sair da zona de conforto, né, Anderon? Então, vai tirar a gente de uma zona de conforto, né? A gente não pode mais... Sabe aquela coisa de atitude da Ivane Fazenda? É isso. Então, esse professor, ele precisa também ter uma visão mais integrada da realidade, ele precisa se apropriar de múltiplas relações conceituais, ele não pode se fechar na sua caixinha e dizer, não, mas basta eu dar conta aqui da matemática, né? Então, ele precisa ampliar um pouquinho mais o seu olhar. E aí, o conhecimento não deixará de ter o seu caráter de especialidade. Não é que eu abandono, não tenho mais a matemática, não tenho mais a biologia, não tenho mais... Não, eu continuo tendo tudo isso, mas tudo isso dialogando, né? Reconstruído dialeticamente. Então, esse é um ponto também que eu acho que é bem interessante quando a gente fala de interdisciplinaridade. E uma perspectiva de partilhar o domínio do saber, abandonar o conforto da linguagem estritamente técnica e aventurar-se no domínio que é de todos, e que ninguém é proprietário exclusivo daquele domínio, daquele saber, né? É um domínio aí que é compartilhado por todos. O que a gente mais vê na escola é isso, né?
é quase que o aluno sendo esticado de um lado para o outro, por cada área isoladamente. Então, puxa português de um lado, puxa geografia do outro, e o coitado do aluno ainda pedindo socorro ali. Gente, vamos tentar fazer isso juntos? Então, eu acho que o desafio que vocês estão propondo para esse grupo é tentar fazer isso junto. É tentar fazer essas coisas de forma integrada, e integrada com um tema maior, que no caso é a educação do campo. E aí eu começo a puxar mais um pouquinho a sardinha e um puxão de orelha quase para a minha área, né? Que é a matemática. Porque dentro da matemática a gente fala assim, muito assim, o ensino de matemática tem que ser mais contextualizado. É preciso contextualizar. Mas, por outro lado, a gente também tem que ter muito cuidado do que é que a gente tem chamado de contextualização no ensino de matemática. E aí tem algumas coisas aqui que eu vou provocar vocês. Primeiro que essa discussão sobre contextualização está nos documentos curriculares e está desde os PCNs, né? Isso não sai, isso fica em diretrizes, isso fica na própria BNCC. Então, a matemática, ela tem a contextualização como um instrumento bastante útil, desde que interpretada numa abordagem mais ampla e não empregada de modo artificial e forçado. Então, o cuidado que a gente precisa ter é se enveredar pelo caminho da interdisciplinaridade ou da contextualização, a gente precisa ter cuidado como é que a gente faz isso. E aí eu vou trazer alguns exemplos, assim, para vocês verem, tá? Se isso é uma contextualização ou uma insensatez. E esses exemplos, eles são retirados de provas. Isso é uma dissertação de Profimate, que o cara faz um levantamento, né, de questões de matemática na ideia de contextualização, ou, se a gente também quiser pensar, numa ideia de interdisciplinaridade. Juquinha vinha andando por um parque arborizado, num dia lindo, né, de sol, quando avistou uma frondosa mangueira. Juquinha, então, se sentou sobre ela, contemplou o céu azul e pensou: quanto deverá ser o valor de x no primeiro quadrante do plano cartesiano, sabendo-se que seno de x é igual a meio? A gente, a gente fica pensando assim, quem em sã consciência, num dia lindo de sol, que vai ter uma sombra à sua disposição, vai pensar nisso? Mas essa é uma ideia de contextualizar o ensino de matemática, né? Um ornitólogo concluiu, a partir de suas pesquisas, que a altura máxima que os indivíduos de determinada espécie de pássaros conseguem atingir durante o voo é em quilômetros, igual a metade do quadrado da maior distância dos dois números complexos que satisfazem a equação z ao cubo é igual a 8i. Nessa situação, a altura máxima atingida por indivíduos dessa espécie é... Isso está na prova do Enem, isso está em provas que dizem estar contextualizando o ensino de matemática. Observe a tira abaixo. Aí tem a tirinha lá, clássica, Cebolinha contra Cascão. Nossa, Cebolinha, que cabelão! Ligando as extremidades dos fios dos cabelos do Cebolinha com as linhas retas, desenha-se um pentágono. A soma dos ângulos internos desse polígono é, ou seja, aqui pode-se até pensar que é uma interdisciplinaridade. Estou trabalhando matemática e leitura, né? Matemática com tirinha. Aqui você está desestimulando, na verdade, o menino a ler. O menino até lia a história em quadrinho por prazer. Depois dessa, ele não vai querer mais nem ver a história em quadrinho, né? Então, existem outras formas da gente trabalhar de forma interdisciplinar, sem que a gente esteja fazendo a forçação da contextualização, né? E eu vou trazer algumas coisas. Como é que a gente, então, pode fazer isso? Então, contextualizar é situar um fato dentro de uma teia de relações possíveis e que se encontram os elementos constituintes da própria relação considerada. Então, dentro do contexto da matemática, eu posso pensar que essa contextualização pode se dar no âmbito da história da matemática. E aí tem muita coisa, por exemplo, eu não sei se tem nesse grupo, mas de comunidades quilombolas, de matemática negra, que foi durante muito tempo esquecida por nossa cultura eurocêntrica e que a gente pode recuperar e que a gente deve recuperar. Como é que eu vou, por exemplo, para dentro de uma escola quilombola e posso fazer um trabalho sobre a história da matemática, recuperando tudo isso, toda essa produção histórica da matemática desenvolvida por negros, por comunidades negras, né? Então, a gente tem até livro já sobre isso, que pode dar um projeto aí bacana para vocês desenvolverem. Uma outra forma dessa contextualização acontecer é por meio da própria interdisciplinaridade.
utilizando os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema, mas não esses que eu mostrei, um problema de fato, né? Um problema que, de fato, e que faça sentido também para aqueles. E contextualizar é tomar o contexto como proativo. O próprio contexto vai me ajudar a fazer isso. Então, é situar o raciocínio do aluno a partir de um conceito mais elementar, ou até mesmo se valer de um conhecimento, de um pensamento elementar para atingir uma estrutura mais elevada. Então, aquela coisinha da cubagem de terra, que eu parto lá do cubador, de uma coisa que é da prática, e vou fazendo isso para trabalhar com aspectos da matemática, mas considerando esse contexto como um contexto proativo, um contexto que me demanda, né, interrelações. E aí é onde eu acho que a educação do campo ela explode de possibilidades, né? Eu trouxe também alguns exemplos aqui. Aqui a gente tem uma discussão com também uma equação feia e uma funçãozinha feia, mas aqui está falando sobre defensivos agrícolas. Não tem como eu levar para o contexto da educação do campo uma questão que fala de defensivo agrícola sem problematizar a agroecologia, sem dar nome aos bois. O que é esse defensivo agrícola? Se isso é ou não o veneno que está sendo utilizado? Como é que eu vou problematizar isso com os meus estudantes? Então, eu acho que a educação do campo ferve de contextos que podem ser utilizados para essa perspectiva interdisciplinar. E grandes e pequenos projetos podem ser desenvolvidos para dar conta, né, de cada uma dessas temáticas que vão surgir do contexto. Um outro exemplo que eu coloquei aí foi uma questão que fala sobre o espaço agrário brasileiro, tem uma distribuição de terra, então tem um gráfico aí que precisa ser analisado, que precisa ser lido, mas eu também, de novo, não posso simplesmente levar uma questão dessa para a minha sala de aula no contexto da educação do campo e pedir para que os meninos interpretem esse gráfico. Esse gráfico ele precisa ser interpretado para além do que está na questão, mas para a distribuição de terra, para a questão agrária, quais são as lutas dos movimentos sociais do campo em relação a isso. Então, a gente precisa ter a gente tem um grande problema na educação em geral, na educação do campo especificamente, que é uma falta de um material específico, mesmo os materiais que nós temos com a coleção, por exemplo, do livro didático do campo, ele não dá conta ainda. A gente tem essa carência no ensino médio e a gente usa muito material que é da escola da cidade, né? De qualquer outro espaço. Então, a gente vai usar esse material, mas a gente precisa ter atitude. É aquela coisinha lá de Ivani fazendo o tempo inteiro na cabecinha da gente. A gente precisa pensar, tem que ter como modo de pensar. Como é que eu transformo, mesmo que seja uma questão dessa, que eu vou propor aos meus estudantes, como é que eu faço isso trabalhando os princípios da educação do campo, trabalhando questões que são caras à educação do campo. Então, eu posso discutir agroecologia, eu posso discutir questão agrária, eu posso discutir cultura, eu posso discutir muitas coisas, mesmo que seja a partir daquelas questões que estão lá no livro didático, que é o que eu tenho para trabalhar. Como eu posso também projetar e desenvolver um material autoral, que aí eu acho mais difícil, pensando na realidade que nós temos do professor da educação básica, de carga horária, de demanda de trabalho. Então, sendo mais realista, a gente pode pensar com o material que nós temos, tomar atitudes diferentes, tomar atitudes interdisciplinares que dialogam não só entre áreas, mas entre contextos, né? Essa interdisciplinaridade também com outros campos de saber, com os saberes que estão no contexto em que vocês vão atuar. Eu consegui manter meu tempo. Foi isso que eu quis conversar com vocês hoje, mas a gente está aqui para dialogar mais um pouquinho depois.